Pessoal, tudo bem? Vou passar uma explicação rápida e bem assim superficial de como trabalhar com desenvolvimento, tá? Como iniciar, e quem ainda não tem base de como isso funciona, e aqueles que já têm iniciou, sabem mais ou menos a base, mas não deu continuidade. Vou explicar mais ou menos como que funciona basicamente para você estar iniciando aí com a carreira de desenvolvimento. Lógico, é apenas um início, e depois você procurar embasamento para se aprofundar nas suas áreas de interesse, que vão aí clareando na sua mente conforme você vai tendo conhecimento das ferramentas enfim, e dos formatos de como fazer as soluções, entendeu? De solução de software, um exemplo simples aí do nosso dia a dia, por exemplo, seu carro, você vai abastecer, você está em dúvida, você quer abastecer com álcool ou gasolina, qual que é o melhor custo-benefício, qual o preço, que o preço varia muito da gasolina, do álcool. Então sabemos aí que tem um cálculo, né, que todo mundo usa, que é que quando o valor do álcool é igual a 70% do valor da gasolina, igual ou menor, compensa abastecer com álcool, né? Se for acima de 70%, é gasolina, você abastece com gasolina. Então vamos aplicar isso lá na tecnologia, na linguagem de programação, com o raciocínio lógico, para dar esse resultado aí quando você quiser saber qual é a melhor opção, vai te dar o resultado, beleza? É o seguinte, eu vou escolher uma linguagem aqui. Primeiro eu vou escolher a linguagem, depois, mais para frente, eu vou explicar quais são as linguagens disponíveis, tá? Vamos usar uma para traduzir o raciocínio, né, o cálculo que você quer fazer, para exibir a resposta toda vez que ela for solicitada, tá? Então vamos lá, a gente vai usar a ferramenta que eu vou usar, o Visual Studio, tá? Com a linguagem Visual Basic, tá? Eu vou usar o Visual Studio 2010, tá? Já tem vários aí desde 2000. O ideal para agora o pessoal está aprendendo é utilizar o mediano, que já é o 2010, né? Que é só entender. O que acontece? Geralmente o pessoal nas aulas que eu vejo aí, o pessoal já começa lá na linguagem mais primitiva, que é para a pessoa já começar aprendendo de lá. O que eu gosto de fazer? Eu vou já mostrar o atual, que é o mais fácil, tal, que é para a pessoa despertar o interesse da pessoa. Aí, posteriormente, ela vai obtendo as informações das histórias anterior dessa tecnologia, entendeu? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um programa, tá? Falando na linguagem assim, mais básica, um programa que vai permitir você acrescentar as fórmulas para exibir soluções, tá? Então você vai utilizar uma linguagem para isso, certo? Então vamos aqui, eu vou abrir um novo projeto aqui, tá? Ele por padrão é em inglês, a linguagem do programa, tá? Então eu vou em File, é mais ou menos parecido lá, o menuzinho aqui, mais parecido com o Word, que você está acostumado a utilizar, tá? Eu vou abrir um novo projeto aqui, tá? Ele por padrão é em inglês, a linguagem do programa, tá? Então eu vou em File, é mais ou menos parecido lá, o menuzinho aqui, mais parecido com o Word, que você está acostumado a utilizar, tá? Então File New Project, certo? A linguagem, vou usar a linguagem Visual Basic, que eu acho mais didático e é bem utilizado hoje no mercado, né? Você usar para essas soluções. Então Windows, né? Eu vou abrir um Forms Application aqui, vou dar um nome aqui no meu projeto de calculadora. Então calcula combustível, certo? Vamos aplicar aquele programinha do combustível lá, certo? Ele vai abrir para mim aqui um diretóriozinho dos arquivos desse projeto, tá? Lembrando, enquanto isso, vamos lembrar aqui como que é feito o cálculo para obter a solução do qual combustível utilizar. Então só lembrando que quando o valor do álcool é até 70% o preço da gasolina, então 70 ou menos, ou abaixo de 70%, compensa você abastecer com álcool. Acima de 70% gasolina, certo? Então o que eu vou pegar? Vou pegar, por exemplo, vamos supor que o preço do álcool está 1,50, 1,89, vamos supor, eu não sei quanto que está exatamente, 1,89
dividido pelo preço da gasolina, vamos pôr aí 2,65 vezes 100, vai dar 71,32%. Nesse caso aqui, então compensaria eu abastecer com a gasolina, dá acima de 70% do valor, o valor do álcool referente ao valor da gasolina, certo? Então vamos aplicar isso lá na solução, certo? Então aqui eu tenho uma telazinha, daquelas telas de programa que vocês estão acostumados a ver, certo? Então eu vou desenhar ela aqui primeiro, mas isso é só o layout dela, e nós vamos trabalhar mesmo com o código, certo? Então, vocês que o pessoal que já passou para escola, ensino médio e tal, está acostumado a ver em matemática lá variáveis, né? Então a gente vai ver aqui, mas não é daquela forma complexa que a professora está, é uma forma mais legal de trabalhar, uma forma mais interessante, tá? Então vamos abrir aqui, vou abrir o código, dá dois cliques em cima dessa telinha aqui e vai me abrir um código, a tela de código, para poder começar a trabalhar, certo? Então tá aqui. Esse aqui é uma estrutura inicial aqui, que é chamada de classe, tá? E aquela telinha lá é chamada de form, e é uma tela, um chamado de objeto, tá? Eu vou criar duas variáveis e vai receber os valores que o usuário vai digitar, certo? Vou vir nessa ferramenta aqui, vou pegar uma ferramenta de texto, que é para o usuário poder estar digitando os valores, certo? Então, uma ferramentinha de texto para digitar o valor aqui dentro, tá? Vou pegar mais uma, vou pegar aqui aqui, tá? Então, duas ferramentinhas de texto. Eu vou diminuir esse forma aqui para ficar mais fácil. Então, você desenha aqui, é bem facinho, você desenhar esse, montar esses formatinhos aqui, tá? Eu vou pegar lá um textozinho para explicar para o usuário que esse componente é para ele estar digitando o item aqui dentro, certo? Indicar qual o campo é qual. Então aqui, deixa eu regular mais um pouquinho aqui. Opa, certo? Vou colocar aqui uma propriedades desse item aqui, ó. Clico no botão direito, propriedades, e aqui tem todos os componentes para configurar esse item, tá? No caso aqui, o que ele está escrito lá é texto, então tem aqui text, certo? Aí conforme a gente vai usando, eu vou explicando para você os componentes que podem ser utilizados, as configurações que podem ser feitas nesse componente. Nada mais é que as configurações podem ser aplicadas a um componente. Então você vai em propriedades desse componente, tá? Hoje em dia que todo mundo tem contato com informática, isso não é novidade nenhuma, é propriedade de um componente. Então tem todas as propriedades, todas as configurações desse item aqui. Vou colocar aqui, eu vou indicar que aqui digite o valor da gasolina, né? Reais. Aqui. Certo? Eu vou colocar esse componente aqui. Vou colocar aqui menor, né? Aqui na frente. Vou colocar menor. Eu vou dar um copiar aqui. Copia e cola para poder fazer o álcool. Então vou em propriedades aqui novamente e vou falar para digitar o valor do álcool. Álcool etanol, certo? Esses dois componentes aqui você pode chamar eles de uma variável que vai receber um valor qualquer, tá? Quer dizer, um valor numérico, né? Que não pode ser texto, porque vai fazer cálculo, certo? O resultado, vamos seguir aqui embaixo. Bom, vamos exibir o resultado na tela. Então aqui vai ser digitado o valor da gasolina e o valor do álcool. Vamos colocar um botão para fazer o cálculo, certo? Tem um botão aqui nos componentes. Aqui tem componente button. Isso aqui, button.
arrasto ele para cá, para esse desenho aqui, certo? E aqui eu vou na propriedade, clico o botão direito e vou em propriedades. E vou aqui, vou alterar o componente, o nome do título que está no componente, é o text. Então vou colocar aqui calcular, certo? Você vê, isso aqui já é um programa, né? Está fazendo aqui a cara dele aqui, né? Então vamos calcular. Agora o que acontece? Eu quero que eu quero digitar o valor aqui da gasolina, né? O valor do álcool, e na hora que eu clicar aqui eu quero que já faça o cálculo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques aqui, ele vai me abrir a função que dispara o cálculo. E eu vou digitar o cálculo dentro dessa função. Então quando eu clicar aqui ele vai abrir essa função em código aqui. Esse código é a função que dispara o cálculo das duas variáveis que vai receber os valores lá, certo? Então aqui dentro eu quero que a partir do clique eu quero que dispara essa função, certo? Então aqui eu vou criar uma variável. Ao decorrer que eu for digitando aqui os códigos, eu vou explicando, porque cada linguagem de programação tem uma forma de você descrever a solução. Eu vou elaborar o método que vai trazer a solução. Tá? Então isso tem linguagem, tem vários tipos de forma de você elaborar. Então vamos lá, aqui no caso para criar uma variável eu uso DIN. Então DIN eu digo que eu vou digitar uma nova variável. Essa variável vai chamar número gasolina, valor gasolina, né? E vai ser decimal, um valor decimal, certo? O segundo é o valor do álcool, vai ser também decimal, certo? E também vou criar um valor, a variável resultado, decimal, certo? Aí eu pego aqui o resultado é igual o valor álcool, né? Álcool dividido pelo valor da gasolina, né? Lembra que a gente fez na calculadora lá. E vou colocar um parênteses aqui separando isso. Tá? Divisão, primeira divisão, depois multiplicação, certo? Vezes 100, que é 100%, né? Então ele vai dividir o valor do álcool pelo valor da gasolina, vai pegar o resultado e vai multiplicar por 100 e vai dar o resultado pra gente. Logo após, eu quero ter o resultado tá aqui, certo? Aqui, certo? Então já obtemos o resultado por essa sequência de dígitos aqui. Agora eu quero mostrar o resultado para o usuário. Aqui ele fez o resultado, mas ele não mostrou nada. Tá? Então eu vou exibir uma mensagem. A pessoa clicou lá e vai exibir uma mensagem: abasteça com gasolina ou abasteça com álcool, conforme o resultado. Então tá. Então vamos lá. Eu vou falar: se o resultado for menor ou igual a 70, abasteça com álcool. Se o resultado for maior que 70, abasteça a gasolina, certo? Como que eu vou fazer isso na linguagem, no Visual Basic? Então vamos lá. Se, então, em inglês, if, certo? Se o resultado for menor ou igual a 70, então, dá um tem, né? Então, aqui dentro dessa função que tiver aqui dentro, é o que ele vai executar, tá? Então, eu dou uma mensagem, certo? Então, eu vou dar uma mensagem aqui. Então, mensagem box, que é uma caixa de mensagem, né? Dentro dessa caixa de mensagem vai dizer o que? O resultado foi. Aí eu... Quer dizer, vamos colocar abasteça com álcool.
Só isso. Aí depois a gente aprofunda mais no resultado para não complicar a mente agora. Okay? Aí eu vou dar, se não, né? Se não o resultado for maior que 70, então, vou ver aqui, resultado. Aí eu dou uma mensagem, né, para o usuário informando que ele tem que abastecer com gasolina. Abasteça com gasolina. Certo? E vamos lá testar se vai funcionar mesmo. Será que vai funcionar? Vamos lá. Vou diminuir o espaço aqui. Então, isso aqui já é um algoritmo para resolver um problema. Lembra que a gente falou de algoritmo? Então tá aqui, ó. Algoritmo para resolução de um problema. Vamos executar ele aqui. Tá aqui nossa telinha. Certo? Ele executa o programa já. Vamos colocar aqui que a gasolina é 2,99 e que o álcool é 1,78. Vamos ver o que ele vai falar? Opa, parece que deu um errinho. Vamos lá ver o que aconteceu. Ó, esqueci de uma coisa básica aqui. Não preencher a variável. Primeiro eu vou preencher a variável, que a gente está utilizando esses campinhos aqui, certo? Então vamos lá, vou carregar a variável. Voltar aqui no código. Então, vou pegar as caixas de texto, né? As caixinhas de texto aqui, ó. Fazer carregar o valor do álcool. Vou pegar aqui e dar um nome para as caixas de texto. Essa caixa de texto aqui eu vou em propriedades, vou dar um nome para ela. Certo? Aqui vai ser, vou dar um nome lá de gasolina, certo? E esse aqui eu vou dar o nome dela de álcool. Tem um termo técnico que a gente utiliza por padrão para digitar o nome dessas caixinhas, sabe? Mas como é que eu estou para explicar para vocês, então eu vou fazer assim para facilitar. Aí depois vem os critérios mais complexos. Então vamos aqui no código, né? Já dei o nome para as caixinhas de texto. Então vou pegar aqui o valor do álcool e vou falar que o valor do álcool vai ser igual o valor daquela caixinha de texto lá. Então vou pegar primeiro da gasolina. Qual gasolina? Vai ser igual, recebe, né, o valor da caixa de texto gasolina. Certo? Essa aqui é a caixa de texto. Caixa de texto. Isso aqui é um explicativo, tá, gente? Não é, faz parte do código, só para explicar. Opa, ponto text. Vou converter ela para decimal porque ela está vindo como texto, tá? Decimal. Tá. Mesma coisa eu vou fazer com álcool. Recebe, converter, recebe. Álcool. Ponto text. Convertido em decimal, claro. Converte decimal. Abre parênteses, né? Clicar dentro do parênteses que vai ser convertido em decimal, é a caixa de texto. O valor vai na caixa de texto, certo? Agora sim, vamos lá executar o programa. Certo? 2.78 e o álcool 1.56. Vamos ver o que vai dizer. Opa, abasteça com álcool. Certo? Abasteça com álcool. Só que ele não mostrou o resultado. Vamos ver aqui vamos colocar o preço do álcool de 1,99. Vamos ver o que ele vai falar. Abasteça com gasolina. Certo? Então aqui está funcionando certinho agora o nosso programa. Agora nós vamos além. Agora eu quero que ele não só mostre que abasteça gasolina, eu quero que ele mostre o resultado, né? Quantos por cento que deu? Não estou falando para abastecer gasolina, mas eu não sei o que deu, quantos por cento deu, né? Vamos ver lá como a gente pode fazer isso. Se o resultado está aqui, o percentual está aqui, basta que a gente coloque ele para aparecer aqui, né? Como é que a gente faz isso?
se eu tenho o texto ali, eu quero emendar o texto com o valor do meu resultado. Estou falando esses termos, pessoal, para ficar mais simples o entendimento, tá? Não vou falar aqui em termos técnicos, não, tá? E vou falar que isso aqui é uma string. A string é a mesma coisa que texto, tá? Vou falar que isso aqui é um texto, porque senão ele não vai entender, na hora que eu colocar junto com esse texto, que esse número não pode ser juntado com texto. Então eu tenho que converter ele para texto. Então, resultado numérico convertido em texto vai ser apresentado junto com esse texto. Então, abasteça com álcool e vou colocar a porcentagem. Vou emendar aqui de novo, vou colocar mais um texto aqui atrás, tá? E vou colocar porcentagem, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui. Não vou usar esse cifrão aqui, que é para fazer a emenda do texto com o resultado, tá? Resultado, convertido em texto, do string. Vou emendar aqui com, vou colocar o símbolo de porcentagem e um pontozinho no final. Tá, vamos executar nosso programa. Certo? Então vamos lá, a gasolina está 2,67, né? Fazendo de conta aqui, tá? E o álcool 1,78. Opa, olha lá, ó. Deu o número exato lá de trocentas casas decimal. Ó, abasteça com álcool, deu 66,66%. Certo? Vamos diminuir aqui, vamos botar 45 do álcool. Abasteça com álcool, 54,30%. E várias casas decimal aí para aumentar a precisão, né? Então vou colocar aqui R$2, 2,00. Abasteça com gasolina, 74, o resultado foi 74,90%. Certo? Bom, pessoal, então é isso aí por enquanto. Eu vou elaborar mais uns problemas que seja fácil do nosso entendimento. E aí, conforme o andamento, a gente vai subindo de nível, tá? Aí depois eu vou demonstrando os termos técnicos, tá? E as ferramentas de linguagem que podem ser usadas para resolver problemas. Então isso aqui é um algoritmo, tá, pessoal? Nós fizemos aqui. Isso aqui é um algoritmo que exibe uma solução de um problema. Ok? Então é isso aí, até a próxima.